Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, que felicidade, estamos juntos para continuar esses estudos introdutórios ao livro de Lamentações, né? Nós temos agora diante de nós toda uma questão relacionada à questão histórica. Se você parar e pensar, né, nós estamos diante de nós com aquele fenômeno dantesco e horripilante da destruição de Jerusalém. Sim, não foi fácil. Não foi um momento tranquilo, foi ao contrário, um momento absolutamente terrível e doloroso. Mas Deus tinha avisado por intermédio de Jeremias que isso poderia acontecer, que isso estava chegando. Judá tinha que ter entendido e discernido tudo o que aconteceu no Reino Norte, com seu irmão Efraim, que em 722 caiu na mão dos assírios, e que Judá e Jerusalém ainda estavam em pé em razão da misericórdia de Deus. Mas aviso dado, aviso não correspondido, resultou em quê? Resultou no ano de 586, com a destruição da cidade maravilhosa, a cidade que Deus tinha levantado por intermédio de Davi, para por intermédio dela alcançar todas as nações como luz para os povos. Jerusalém está destruída. Eu enviei para o pastor Heber, ele deve estar nesse momento colocando uma primeira imagem. Eu peço que você, por gentileza, veja. É uma imagem muito significativa. Ela representa o que Nabucodonosor fez em 586. Ele, ao contrário das duas outras invasões, porque na primeira invasão que Nabucodonosor ele faz a Jerusalém, foi exatamente no ano 605, ele leva como cativo o rei Joaquim, e é nesse ano 605 que Daniel e seus amigos são deportados para a Babilônia, mas ele não destrói completamente a cidade. Em 597 há uma segunda incursão da Babilônia contra Jerusalém. Há uma nova invasão, a segunda, e uma nova deportação, mas ele não tinha destruído. Mas em 588, Nabucodonosor cerca Jerusalém com todos os seus exércitos. Ele está extremamente chateado e revoltado com Zedequias, que simplesmente corta relações, acreditando no Egito, pensou que podia ir contra Nabucodonosor, e o cerco demora 2 anos, irmãos, até que tudo que está nessa imagem acontece. Ele entra, leva cativo aqueles que ele quer levar pela terceira vez, mas dessa vez Jerusalém não fica em pé, Jerusalém é queimada. E eu não sei se você consegue discernir a significância de uma imagem como essa. Veja, o templo lá em cima, no alto do Monte Moriá, completamente em chamas. Depois, obviamente, o Ofel, os grandes palácios ali, que Salomão fez, está vendo? Tudo em chamas. E Jerusalém queimando, queimando, queimando. Amados irmãos, se Nabucodonosor queimou os principais templos, as principais casas, a casa do rei, ele simplesmente na frente do rei Zedequias, ele mata os filhos e depois fura os olhos do rei Zedequias. Você pode imaginar o que foi feito com o resto da cidade e o resto da população? Sério, sério. Uma segunda imagem eu quero mostrar aqui para os irmãos. É uma imagem de Tissot, né? E olha que interessante. James Tissot, que é um pintor francês, ele simplesmente nos trouxe esse quadro. É um dos quadros mais conhecidos em todos os livros de teologia, que é a remoção
dessa última leva de Jerusalém para a Babilônia, e na remoção dessa última leva você vê o povo escravizado indo humilhado, absolutamente humilhado, e a cidade em chamas. Irmãos, é doloroso tudo que aconteceu aqui. Aqui a imagem é dantesca, a imagem é difícil de se lidar, a imagem é dolorosa, a imagem é terrivelmente assustadora. Mas Jeremias tinha avisado, Jeremias tinha dito, Jeremias tinha proclamado. E como nós vamos ver já já, não só Jeremias, mas também Isaías. Mas o povo era obstinado e o povo não deu vazão à palavra do Senhor. Então veja que Jerusalém, ela é sitiada e atacada 3 vezes sucessivas por Nabucodonosor. A primeira em 605, quando o rei Joaquim é deposto e levado como cativo e nunca mais voltou. Ele morreu, longe dali. E Daniel e seus amigos são deportados também. A segunda vez foi em 597. Nessas duas não houve uma destruição como essa, mas em 586, segundo os historiadores, no ano de 588, exatamente em 15 de janeiro de 588, há o cerco a Jerusalém. 2 anos demorou o cerco. E no dia 18/7 de 586, 2 anos depois, as datas estão diminuindo porque é antes de Cristo, tá, meu irmão? Então, no dia 18/7 de 586, cai o primeiro muro de Jerusalém. E no dia 14/8, um mês após, de 586, o templo é completamente destruído. Completamente destruído. Nós temos uma imagem, ela está bem aqui. Você pode ver que babilônicos entram e quebram e arrebentam tudo que há no templo, procurando bens, procurando valores para saquear e saquear mesmo. Então, se por um lado a cidade está em chamas e morrendo, você tem exatamente a queima do templo demorando 1 mês a mais, porque primeiro os babilônicos entram, depois os babilônicos tomam a cidade, e aí eles vão quebrar tudo que tem no templo para tirar as riquezas, e depois que eles tiram toda a riqueza, aí é que eles botam fogo no templo. Entendeu? Por isso que há essa diferença. Em 18/7 de 586, a queda de Jerusalém, eles entram definitivos. E aí eles ficam 1 mês. A imagem é essa aqui, ó. E eles ficam 1 mês quebrando tudo que existe dentro do templo para dali tirar todos os tesouros. E é óbvio que não quebraram só o templo, quebraram todas as grandes casas e construções que Salomão fez, todos os grandes edifícios que Salomão fez, foi tudo arrebentado e tudo quebrado e tudo absolutamente destruído. Para quê? Para, em primeiro lugar, roubar as riquezas. Depois de roubar as riquezas, bota fogo na cidade. E depois de botar fogo na cidade, aí sim você sai com aqueles que ainda interessam para te servir lá na Babilônia. E deixa no meio das chamas, deixa no meio dos escombros, deixa no meio de tudo que sobrou para catar os cacos, os pobres e os arrebentados. Os pobres e arrebentados. Muito bem. Quem escreveu Lamentações? Nós cremos perfeitamente que foi o grande Jeremias. O grande Jeremias. Cremos que Lamentações foi escrito por Jeremias
E cremos por uma razão extremamente simples. Somente alguém que está naquele local, naquela época, naquele momento, vendo absolutamente tudo isso, poderia ter condições de descrever de forma tão direta, objetiva, inteligente e profunda tudo o que estava acontecendo. Mas, pastor, não seria possível que uma outra pessoa tivesse escrito todos esses fatos lá no reino da Babilônia, se lembrando de todos esses detalhes tão terríveis, tão terríveis? Bem, alguns grandes intérpretes da palavra de Deus dizem que quem escreveu Lamentações de Jeremias não foi Jeremias, o livro nem é no original chamado Lamentações de Jeremias. O livro, no seu original, ele tem por base a palavra como. Uai, como assim, pastor? Uai, como assim foi maravilhoso, né, irmãos? Foi maravilhoso. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. O título do livro em hebraico é Eka, que traduzido significa como. Então, como é aquela expressão de lamentação. É o que nós chamaríamos aqui na língua portuguesa de uma expressão de dor, né? Assim como se você dissesse, meu Deus, o que aconteceu? Como? Essa mesma expressão era muito comum no meio dos hebreus, dos judeus. Davi, o próprio Davi, ele, quando Saul e Jonatas morre, ele lá na palavra de Deus, ele no seu cântico de lamentação, ele diz, como morrem os grandes, como caem os grandes. E é muito interessante porque são várias lamentações e a expressão é assim, como? Meu Deus, como é que isso aconteceu? E a expressão como significa exatamente uma expressão máxima de lamentação do povo de Deus naquela época. Assim, o título do livro, que é Eka, que significa como, exatamente com essa expressão, você tem um livro começando ali em Lamentações, versículo 2, capítulo 2, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, mas isso é em hebraico, tá bom? Não que a tradução tenha seguido exatamente isso. O que nós tivemos? Nós tivemos esse livro com o nome de Como, né? E ele, quando foi traduzido para a Vulgata, que foi a tradução em latim, né? Aí recebeu o nome de Canto Fúnebre ou Lamentia, né? E depois, quando foi traduzido para o grego, aí sim veio o nome de Lamentações. Veio o nome de Lamentações. Como eu estava falando, voltando agora à autoria, grandes autores dizem que seria impossível o nosso querido Jeremias ter escrito esta lamentação, que essa lamentação teria sido escrita por algum dos prisioneiros que foram levados nessa terceira grande leva para a Babilônia, né? Mas, pessoalmente, não acredito e me filio à corrente de que foi Jeremias. Por quê? Porque à medida que nós formos lendo o texto e estudando junto, estamos na parte introdutória, o meu amado irmão, minha amada irmã vai ver que as cenas descritas de forma, obviamente, bem literária, né? Porque aqui Jeremias se utiliza de metáforas para descrever a calamidade. São cenas que chocaram em razão do fogo ter terminado de consumir a cidade, e são cenas de quem está catando os restos.
Meu amado irmão, é cena de quem viu fogo ir, alcançar, lamber a cidade inteira, arrebentar tudo. É cena de quem viu todas as riquezas irem embora, tudo sendo destruído, o templo arrebentado, todas as coisas arrebentadas, e o fogo passou, e agora ele está olhando para a cidade e vendo todo mundo catando uns restos do que sobrou e literalmente catando os cacos, né? E ele começa a descrever tudo que está vendo. Então, aqueles que foram para a Babilônia tiveram parte da cena do horror, a cena completa do horror, só quem ficou. Irmãos, em razão da atividade literária, em razão do que está escrito, em razão do que veio, em razão até de expressões usadas anteriormente no livro escrito, Jeremias é quem preenche melhor as condições para que nós possamos entender todo o livro de Lamentações. Se você parar e pensar, se nós atribuirmos esse livro ao querido profeta Chorão, né? Nós temos que entender que ao longo dos seus 40 anos de ministérios, ele vinha procurando persuadir os líderes de Judá a voltarem-se para Deus, para evitar tudo aquilo. E agora esse livro é um livro de choro de quem viu a Babilônia invadir Judá, e simplesmente tudo aquilo que ele falou por parte de Deus não foi atendido, e o próprio Deus já tinha lhe dito que não vai ser atendido, e ele não seria atendido. E aí a cidade não foi poupada, o templo não foi poupado. Ele ainda é preso direto, como se diz lá no livro de Jeremias, como traidor, coitado, e as palavras do profeta não foram ouvidas. E o exército babilônico veio e simplesmente passou por cima de Judá da forma mais simples, terrível e horrível existente. Então, assim, as evidências de que Jeremias teria escrito esse livro são muito grandes. Na forma literária, você vê a presença de frases absolutamente semelhantes, tanto em Lamentações como em Jeremias. Depois leia, se for possível, Jeremias, Lamentações 1:16, Lamentações 2:18, Lamentações 3:48. E compare com Jeremias 9:1-18, Jeremias 13:17, Jeremias 14:17. É praticamente a mesma visão, é o mesmo quadro, é a mesma mão escrevendo, né? Quando você tem a questão do objeto do escárnio, que você lê em Lamentações 3:14, você só se recorda do que está em Jeremias 27. É o mesmo autor. É o mesmo autor. A questão de ver os terrores em toda a parte, que está lá em Lamentações 2:22, é exatamente o que está em Jeremias 6:25. Jeremias 20:4. Jeremias 46:5. Jeremias 49:5 e versículo 19. Gente, a destruição e a calamidade que você encontra lá em Lamentações 2:11, né? Versículo 13 também, em Lamentações 13:47 e 48, é absolutamente idêntica ao que está em Jeremias 4:6 e também 4:20, 6:1, 6:14, Jeremias 8:11 e 21. Então, Lamentações tem as características de um texto escrito por uma testemunha ocular e, sem dúvida, Jeremias é o mais qualificado para tal. Agora, sem nenhum problema, se você não crê que é Jeremias, não tem problema. Eu, pessoalmente, vou ser franco com os irmãos,
quando nós chegarmos nos céus, uma das coisas que eu vou querer saber, e saber mesmo, foi quem escreveu cada livro da Bíblia. Né? Quero comentar, quero conversar com os autores, quero tirar algumas dúvidas que eu ainda tenho, quero dialogar com um, com o outro e perguntar, vem cá, o que você queria falar? Pelo amor de Deus, naquele texto tal, porque nós ficamos uma vida inteira, são 2000 anos de gente brigando por causa daquele texto. E não se preocupe, Lamentações para aqueles que não creem e para nós que cremos. A palavra final com certeza vai ser dada lá na eternidade, quando nós conversarmos com Jeremias e perguntarmos, amigo, você escreveu realmente Lamentações? Porque é impressionante o que você colocou. E eu creio que, bem, como eu creio que ele escreveu, eu creio que ele vai dizer, sim, eu escrevi. Aproveitando que nós estamos trazendo um pouco mais de cultura, quadros, né? Deixa eu te mostrar agora um quadro de Rembrandt, né? Rembrandt foi um grande pintor holandês, né? Rembrandt foi um pintor holandês fantástico, da época da Reforma. Ele viveu de 1606, e se não me falha a memória, até 1669 e tal. Mas assim, um homem usado por Deus para pintura, uma coisa formidável. E Rembrandt, ele tem um quadro, irmãos, sobre Jeremias, que é uma coisa assim fantástica. Ele está nos melhores livros sobre interpretação bíblica, livros de história. Pastor Eber deve estar apresentando agora, você está vendo? Está vendo Jeremias absolutamente desolado, né? Ele sentado ali, né? E ele olhando e vendo e literalmente não acreditando. Ele não acreditando no que está vendo. O nome do quadro se chama O Lamento de Jeremias. Ele foi pintado em 1630. Eu acho, irmãos, que esse quadro consegue captar exatamente um sentimento desse homem de Deus que durante 40 anos de ministério ele fala e ele não é ouvido. E assim, é doloroso porque mesmo Deus já o tendo chamado para falar, para dizer, para trazer a palavra. E Deus mesmo tendo avisado, ninguém vai te ouvir. Pode ficar tranquilo que ninguém vai te ouvir. Eu creio que ele ainda tinha esperança, porque ele chorava tanto, irmãos, né? E eu creio que esse quadro representa muita coisa. Olhe para ele agora, porque esse quadro representa o coração destroçado e destruído de alguém que por 40 anos falava tentando evitar esse momento horrível de destruição e que não foi ouvido. É a sensação de 40 anos de ministério absolutamente desperdiçados, né? De 40 anos de uma pessoa que lutou. Olha, Rembrandt, ele foi formidável nisso. Somente um reformador, né? Ele era da Igreja Reformada da Holanda, e somente alguém com muita compreensão da palavra de Deus e entendendo profundamente o livro de Lamentações poderia produzir uma obra como essa. Então eu e Rembrandt, né, nós acreditamos que Jeremias foi o autor deste livro por todas estas razões. E Jeremias, irmãos, ele, através dessa obra, ele expressa o lamento. Ele expressa o lamento. É interessante que nós já vimos no nosso último encontro que o lamento existe. O lamento faz parte da literatura cristã. Até Cristo lamentou. E para que os irmãos possam entender como isso é verdade, eu quero agora usar uma última obra. Hoje eu estou usando muitas obras, né? E, na verdade, eu vou usar duas. É do James Tissot.
Ele é um pintor francês, né? Ele é um pintor francês e ele nos trouxe para esse momento maravilhoso de estudo de Lamentações duas obras que eu considero maravilhosas. A primeira é essa aqui, ó, A Fuga dos Prisioneiros, James Tissot. Ele aqui está mostrando, né, irmãos, a imagem dolorosa, terrível, do povo saindo pela terceira vez, só que dessa vez a imagem da cidade sendo, infelizmente, ali de forma horrível, queimada. A cidade queimada. Por isso que eu não acredito que alguém que tenha saído com esses tenha capacidade de escrever Lamentação, porque ele não viu os cacos. E Lamentações é a história de um povo que agora está juntando os seus cacos. É a dor da alma de um povo que está juntando os seus cacos, né? Agora, o que eu quero falar? Eu quero esse segundo quadro aqui. É o quadro de James Tissot, junto aos rios da Babilônia. Irmãos, esse é um quadro enigmático, ele é simplesmente maravilhoso. Se você parar e pensar, aqui nós temos um quadro pintado por Tissot à luz do que ele aprendeu no Salmo 137. Não, pastor, não acredito. Está falando sério? Sim, eu estou falando sério. Esse momento histórico foi tão real, tão vivido no coração do povo de Deus e tão expressivo que ele alcança, em momentos posteriores da história, simplesmente artistas falando sobre isso. Porque Tissot nasce em 15 de outubro de 1836 em Nantes, né, na França, e ele morre em 8 de agosto de 1902. Então, tá vendo também na França, você está vendo a separação de tempo. Aqui você tem um quadro que ele tenta pintar e tenta expressar a dor do povo que foi e que tem saudades de Jerusalém. Então você não tem só Lamentações como o único texto dessa queda horrível que o povo de Deus teve, mas você tem o Salmo 137, escrito lá, bem longe, na Babilônia, nos fazendo entender a dor e o lamento de um povo que estava sentado chorando. E eu vou ler o Salmo 137 para você agora, e você olhe por gentileza para o quadro e veja se Tissot não conseguiu pegar a essência que aqui está. Olha que interessante. Junto aos rios da Babilônia nós estávamos sentados a chorar. Recordávamos de Sião. Nos salgueiros que estavam às margens, nós pendurávamos nossas harpas. E aqueles que nos levaram para ali cativos pediam de nós um cântico. Os nossos opressores queriam de nós um canto de alegria. Eles diziam a nós: cantai uma canção de Sião. Mas como nós poderíamos cantar um cântico ao Senhor, estando numa terra estranha? Jerusalém, se de ti eu me esquecer. Amada Jerusalém, se de ti eu me esquecer, que mirre, que seque a minha mão direita. Amada Jerusalém, se de ti eu me esqueci, que a minha língua se quebre. Que a minha língua se quebre, se de ti eu não me lembrar. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Que a minha língua se quebre. Irmãos, ele captou exatamente o coração desse povo. Você está vendo ali a harpa nos salgueiros, você está vendo
eles olhando os mares e sem poder cantar, chorando, chorando, chorando. E Jerusalém era isso. Poxa, se de ti me esquecer, que minha alma desfaleça, que eu morra, que eu morra. Então, para que você entenda como este acontecimento foi extremamente doloroso. Muito bem. Aqui, pastor Gedeu Júnior, eu agradeço minha pastora presidente, Loide Ramos, pelo privilégio de estar com você neste dia. E amanhã continuaremos Lamentações. O Senhor te abençoe. A paz do Senhor.